Diário de um Mago Morto. Capítulo 101. E daí se ele fugiu? Saul não se importava com um velho maluco. Ele apenas tinha a sensação de que o lunático estava escondendo algo, talvez algo conectado à fruta do som moído. Ele voltou para a casa de Ada. Sempre que Ada saía, ele sempre trancava Penny lá dentro. Trancava-a por um dia inteiro. Ela tinha que comer, beber e se aliviar ali. Saul chegou à porta e com um clique a fechadura se abriu. O cadeado caiu direto na palma da mão de Saul. Como se tivesse ouvido o som, a porta do armário da cama de madeira foi aberta por dentro. Saul entrou na casa e viu Penny saindo rastejando. Irmão Saul. Penny saiu e se jogou na beira da cama, sorrindo enormemente. Saul abandonou o sorriso brincalhão que exibia lá fora e sentou-se ao lado de Penny com uma expressão vazia. Como você sabia que era eu? Você não consegue mesmo ver? Havia uma chaleira e alguns pãezinhos verdes na cama. Nada disso foi tocado. Os lábios da menina estavam pálidos e rachados novamente, mas ela ainda estava se segurando para não comer ou beber. Ela não queria mais se aliviar no quarto. Eu realmente não consigo enxergar. Reconheci o irmão Saul pelos seus passos. Você parece me conhecer bem. Saul virou a cabeça para encará-la. Você tinha apenas 3 anos quando nos separamos, certo? Penny estava distraidamente puxando a bainha de suas roupas, já estava toda desfiada. Sim, mas Ada continuou sonhando com o irmão Saul. Sonhos? Borboleta de pesadelo? A expressão de Saul mudou. Ele olhou mais atentamente para os olhos prateados de Penny. Aqueles olhos eram incrivelmente lindos de qualquer ângulo. Mas para uma pessoa comum, além da beleza, provavelmente haveria uma sensação de desconforto. Você consegue ver os sonhos do seu irmão? Você sempre conseguiu? Agora foi a vez de Penny se surpreender. Ela virou o rosto para Saul e o encarou por um momento antes de rir. Nem a Ada acredita em mim. Irmão Saul, você é tão gentil. Ada sonha frequentemente com o dia em que fugimos da aldeia. Ele me carrega no colo, às vezes olhando para você presa nas chamas. Seus gritos de socorro estão por toda parte. Ele sonha com isso o tempo todo. Eu gritei por socorro? Saul piscou lentamente, finalmente entendendo por que Ada o acolheu. Era sua voz, irmão Saul. Eu a reconheci no dia em que você chegou. Penny apertou os lábios, claramente orgulhosa de si mesma. Saul tinha 14 anos agora. Provavelmente devido à desnutrição anterior, sua voz ainda não havia engrossado. Ele nunca tinha ouvido falar de borboletas pesadelo antes, mas ouvir Penny falar sobre ver os sonhos dos outros despertou seu interesse imediatamente. Ele se esqueceu completamente da fruta do som moído. Você consegue ver em sonhos? Milímetro 1. Eu consigo ver. No sonho, eu sou Ada. Então é isso. Não é de se espantar que Penny nunca tenha chamado Ada de irmão. Dada a idade em que começou a sonhar, ela provavelmente não conseguia mais distinguir se era Penny ou Ada. Ada disse que Penny perdeu a visão quando fugiram da vila, aos 3 anos de idade. Isso significava que ela compartilhava sonhos com Ada desde então. Era fácil perceber como isso poderia mexer com seu senso de identidade. Mas havia algo ainda mais perturbador. Saul perguntou, Penny, além dos sonhos de Ada, você entrou nos sonhos de mais alguém? Você sabia que essas experiências são sonhos? Penny inclinou a cabeça. No começo, era só o da Ada. Mas depois eu pude entrar nos sonhos de outras pessoas que estavam por perto também. Como o velho maluco, ele sempre sonha com a vila sendo destruída por bárbaros. Ou tio Jace, ele fica sonhando com a filha sendo morta, cortada em pedaços. E a tia John, ela sonha em matar o marido. Primeiro decapitando, depois cortando o corpo em pedaços e escondendo-o em cestos de vegetais para jogar fora aos poucos. Quanto à segunda pergunta, Penny não respondeu. Ela parecia ter esquecido. Você sabia que são sonhos? Saul perguntou novamente. Só então Penny se lembrou. No começo não. Mas depois de sonhar tanto, repetidamente, eu descobri. Você estava com medo? Penny sorriu mostrando os dentes. Não. Ada disse que não precisa ter medo dos sonhos. Você acorda e acabou. Saul olhou silenciosamente para a menina. Embora Penny conseguisse manter uma conversa fluente e tivesse a inocência de uma criança, estava claro que sua percepção do mundo havia se tornado turva pela mistura de sonhos e realidade. Ela relatou aqueles sonhos traumáticos, pesadelos para seus donos, sem um pingo de emoção, como se estivesse acostumada à vida e à morte. E talvez ela realmente estivesse acostumada à vida e à morte. Penny disse Saul finalmente, você provavelmente consegue ver os pesadelos dos outros por causa dos seus olhos. Se houvesse uma chance de tirar esses olhos, você estaria disposta? A sala ficou em silêncio. Depois de um momento, Penny cobriu os olhos com suas pequenas mãos. Não. Saul se levantou. Ao ouvir o movimento, Penny levantou a cabeça, ainda cobrindo os olhos. Não, ela repetiu firmemente. Saul colocou a mão sobre a dela, e tentáculos negros deslizaram de trás de seu pescoço, enrolando-se lentamente em volta dos braços da garota. Ao seu comando, eles poderiam arrancar as mãos dela e deixá-lo fazer o que quisesse. Se você roubar de crianças, você vai virar um cachorrinho, alertou Penny. Saul retirou lentamente a mão, e a pequena Algai relutantemente puxou seus tentáculos. Esses olhos são perigosos para você. Espero que um dia mude de ideia. Penny ouviu seus passos indo em direção à porta, depois o som dele cruzando a soleira. Irmão Saul, aonde você vai? Ela perguntou ansiosamente, como se tivesse esquecido que ele tinha acabado de tentar arrancar seus olhos. Procurando trabalho. Então veio o som da porta principal fechando e trancando. Penny ficou imóvel, imaginando se o irmão Saul estaria bravo.
Sua voz era mais difícil de interpretar do que a de Ada. Ela tocou os olhos. Ela apenas pensou. Se tudo o que lhe restasse fossem 2 buracos vazios, ela não seria feia? Não demorou muito para que ela começasse a se sentir entediada novamente. Se o irmão Saul brincasse com ela mais vezes, mesmo que seus olhos se transformassem em buracos negros, isso seria ótimo. Sua mão roçou na chaleira ao lado. Ela estava visivelmente com sede, mas não queria beber. Apenas fez beicinho e empurrou a chaleira para mais longe. Ela não sabia quanto tempo havia se passado quando alguém bateu na moldura da janela lá fora. Pequena Penny, chamou a voz do tio Jace. Penny voltou para o armário, pressionou o rosto contra a janela e disse: Ada disse que não tenho permissão para falar com você. Não dê ouvidos ao idiota do seu irmão. Milímetro, Penny também acha que Ada é uma idiota. Saul vagou por Green Sayutal mais uma vez e basicamente reconstituiu as relações entre o fruto sagrado e as mães nutridoras. A fruta do som moído era provavelmente como a flor companheira de uma torre de magos, gostava de se alimentar da aura dos mortos. Só que essa fruta parecia preferir o aroma de jovens donzelas. Ele se lembrou de uma veterana chamada Peg que certa vez, para atrair um espectro até Saul, fez uma máscara sensorialmente confusa usando um pedaço de sua coxa sensível. O Grinding Soundfruit e o Wright tinham o mesmo sabor? Enquanto vagava, Saul se esgueirou para perto do terreno aberto onde a fruta do som moendo crescia novamente. Ainda estava fortemente guardada pelos mais fortes da cidade, mas não havia sinal das meninas levadas naquela manhã. Então o processo de nutrição não precisava acontecer nos campos? Mas então ele notou algo. A velha torre de 3 andares, que havia sido hermeticamente fechada na noite anterior, agora tinha a porta entreaberta. A pequena torre era uma estrutura híbrida de madeira e pedra, parecendo antiga e prestes a desabar, mas de alguma forma também exalando um ar de permanência e indestrutibilidade. Não havia guardas por perto. A porta entreaberta parecia um convite para alguém. Saul instintivamente olhou para o diário. O diário o ignorou, mas a pequena alga saiu e acariciou seu rosto. Há algum espírito aí? A pequena alga balançava seus tentáculos para frente e para trás. Saul deu um tapinha na ponta e a mandou de volta. A pequena algaí sempre foi mais obediente que o diário, desaparecendo num piscar de olhos. Saul esperou até quase escurecer antes de retornar ao pátio de Ada. Mas no momento em que ele chegou perto, ele ouviu um grande estrondo vindo de dentro, seguido pelos gritos furiosos de Ada. Eu disse para você ficar longe dela. Saul empurrou o portão e encontrou o pátio um caos. Alguns varais caíram, com roupas e sapatos espalhados por todo lado. Vários itens aleatórios no quintal foram derrubados. Uma mulher espiou por trás de uma janela. No momento em que encontrou o olhar de Saul, ela desapareceu. No centro da confusão estava Ada com um rosto vermelho e ofegante de raiva. No chão jazia Jace, ainda sorrindo apesar de ter sido derrubado. E a porta da frente da casa de Ada estava escancarada. A fechadura que normalmente ficava pendurada nela estava torta e quebrada, metade no chão, metade pendurada inutilmente na porta. Capítulo 102. Por que você está tão tensa? Só achei que a Penny parecia entediada sozinha, então quis levá-la para um passeio. Mentiroso! Se eu não tivesse voltado cedo, você já teria fugido com ela. Quanto mais Ada pensava nisso, mais assustado ele se sentia. Ele ergueu os punhos novamente e atacou. Jace se levantou do chão e desviou 2 vezes, mas na terceira tentativa, ele segurou o punho de Ada com uma mão. Tudo bem, se você continuar revidando, eu começo a revidar. O tom de Jace ficou arrogante novamente, mas então ele viu de relance um dedo pequeno e fino espiando pela janela, e sua expressão perdeu um pouco da arrogância. Você não pode continuar escondendo Penny para sempre. Jace ajustou a gola e empurrou Ada para trás com um forte empurrão. Ada cambaleou alguns passos para trás e bateu na porta com um estrondo alto. Ele tremia de raiva, seus punhos estavam tão cerrados que os nós dos dedos ficaram brancos. Jace o ignorou, pois sabia que Ada não lutaria de verdade, porque Ada não conseguiu vencê-lo. Ao passar por Saul dessa vez, ele se virou e lhe deu um sorriso zombeteiro. Bem, você encontrou um emprego? Saul não disse nada, e Jace apontou o polegar para Ada. Você pode muito bem deixar a Ada te alimentar. Ele já está com morte cerebral. Depois que Jace foi embora, Saul foi até Ada. Você está bem? Estou bem. Ada retrucou. Ele ficou ali em silêncio por um tempo, depois se virou e saiu para o quintal para limpar a bagunça. Saul não ajudou. Em vez disso, entrou para ver como Penny estava. Penny estava surpreendentemente parada no chão com uma expressão um tanto perdida. O brilho prateado e estrelado em seus olhos havia diminuído. Irmão Saul, disse ela ao ouvi-lo se aproximar, chamando novamente pelo nome com uma precisão assustadora. Por que não posso sair? Lá fora. Saul estalou a língua. Está uma bagunça. Ah! A voz de Penny ficou mais grave. Ela voltou para a cama, abriu a porta do armário e entrou. Pouco tempo depois, Ada retornou para casa após terminar a limpeza. Ao ver a porta do armário fechada, ele caminhou até ela e sussurrou algo. Então ele se aproximou de Saul. Você pode ficar aqui mais 3 dias. Depois disso você terá que ir. Lembro que tem um trabalho na cidade que inclui hospedagem e alimentação. É difícil, mas se você realmente não aguenta, vá procurar outro lugar. Talvez a atitude ociosa e o frio distanciamento de Saul nos últimos dias tivessem finalmente ultrapassado os limites de Ada. Ele agora estava dando um prazo a Saul. Tudo bem.
Saul assentiu, pulou na mesa e deitou-se de costas para Ada. A sala ficou em silêncio, o único som era o longo suspiro de Ada. Naquela noite, Saul realmente cochilou um pouco, e desta vez ele estava plenamente consciente de que estava sonhando. No sonho, ele havia retornado ao necrotério, deitado na esteira rolante. As centenas de cadáveres que ele havia processado agora estavam ao seu redor. Um cadáver com a cabeça partida em duas, segurava uma faca apontada diretamente para o crânio de Saul. Outra era uma pilha de pedaços de carne empilhados como blocos, com um martelo equilibrado no topo, prontos para cair. Saulo. Alguém estava chamando por ele. Saul empurrou os cadáveres que tentavam desmembrá-lo e sentou-se na esteira rolante. Os corpos desabaram como peças de dominó. Atrás deles estava Gorsa, envolto da cabeça aos pés em bandagens rosas. Mesmo sabendo que era um sonho, Saul demonstrou respeito ao mestre da torre. Mestre da torre. Com um movimento assustador, Gorsa levantou lentamente as duas mãos e começou a desfazer as bandagens do topo da cabeça para baixo. E por baixo, não havia nada. A boca de Saul se abriu lentamente, surpreso com o que seu subconsciente parecia estar revelando sobre a verdadeira forma do mestre da torre. Era isso que chamavam de subconsciente? Quando as bandagens atingiram os olhos, 2 globos oculares prateados caíram no chão. A boca de Gorsa ainda se movia. Saul, você sabe por que eu fiz você estudar almas? De repente, as bandagens caíram sem apoio, amontoando-se num monte, mas sua voz continuou. Diga-me você, simplesmente ter uma alma, conta como estar vivo? Os cadáveres se aglomeraram novamente, sem boca ou não, todos fazendo barulho. Só uma alma. É o suficiente para viver? Irmão Saul. Irmão Saul, gritou a voz em pânico e chorosa de uma garotinha. O que foi, Penny? Saul acordou assustado. No escuro, ele não conseguia ver o rosto dela, mas a mão dela agarrava suas roupas, tremendo. Irmão Saul, não volte a dormir. Seu sonho foi realmente assustador. Penny também estava no sonho dele? Saul não percebeu nada. Ele esfregou a testa sonolenta, afagou delicadamente a mão dela e sussurrou. Tudo bem. O irmão Saul não quer dormir. Não tenha medo, Penny. Sonhos não são reais. Volte a dormir. Enquanto ela ainda estava atordoada, Saul lançou um pequeno feitiço de cura e um aumento de resistência nela. Essas eram as únicas 2 magias benéficas que ele conhecia até o momento. Não havia escolha. Se Penny continuasse sendo arrastada para os sonhos dele, enlouquecer poderia ser o menor dos seus problemas. Depois de ser consolada, Penny pareceu muito mais à vontade. Ela alegremente voltou para o armário para dormir, mas Saul não conseguiu dormir novamente. Em seus 2 anos na torre, ele raramente teve sonhos, muito menos sonhos sem sentido. Então por que ele estava sonhando assim aqui em Greenside Town? Saul ponderou enquanto semicerrou os olhos e mergulhou em meditação pelo resto da noite. Só que aquela noite para muitos foi uma noite sem dormir. Nos arredores ao norte de Greenside Town, da torre que ficava ao lado dos campos de frutas murmurantes, veio um estrondo alto. Os guardas posicionados perto das frutas do som moído abaixaram a cabeça, sem ousar olhar. Dentro da torre decrépita, um homem de meia idade estava completamente nu dentro de um conjunto mágico no último andar, nem um único pelo em seu corpo. Do lado de fora da formação estava o cadáver de uma mulher que ele tinha acabado de expulsar. A menina que havia sido levada naquela manhã agora estava deitada em um canto, com os membros decepados. Seus olhos estavam arregalados, sangue escorrendo pelos cantos, claramente sem vontade de morrer. O aprendiz de primeira classe estava dentro da formação, com o maxilar contraído e a expressão distorcida. Seu peito arfava violentamente, e demorou meia hora até que ele finalmente saísse e pegasse um manto preto de uma prateleira para se vestir. Rupert, ele chamou com a voz baixa e fria de raiva. Embora silencioso, o som atingiu o alvo pretendido. O prefeito de Greenside Town, esperando nervosamente do lado de fora. Respirou fundo antes de abrir a porta com as mãos trêmulas e subir a escada em espiral até o 3º andar. Lord Shelley. O rosto de Rupert se contraiu ao ver o cadáver, ele rapidamente reprimiu qualquer reação e curvou-se profundamente para o aprendiz de primeira classe. A ascensão falhou desta vez. A voz de Shelley ainda carregava um traço de ressentimento. Mas estou a um fio de me tornar uma aprendiz de 2ª classe. Vá me encontrar outra garota adequada. Imediatamente. Outra garota? Rupert hesitou. Já pegamos tantas. Os moradores da cidade estão ficando inquietos. Quando Lord Yuka voltar, ele não vai ficar desconfiado. Shelley lançou-lhe um olhar furioso, silenciando. Uma vez que eu esteja em 2º lugar, por que eu me importaria com o que ele pensa? Sim, sim. O suor escorria pela testa de Rupert. Ah, e me traga 2. Não, 5 frutas do som moído. Rupert estremeceu. Embora tivesse acabado de receber o aviso, não pôde deixar de protestar. Mas aqueles bárbaros chegarão em alguns dias. E no mês que vem o pessoal da torre vem cobrar a parte deles. Não nos resta muita coisa. Shelley ignorou a preocupação. Mal podemos esperar. Yuka volta depois de amanhã. Se ele descobrir o que estamos fazendo, com certeza vai nos impedir. Estou tão perto, preciso acender antes disso. Ele acenou com a mão e seu tom de voz suavizou um pouco. Quando eu for de 2ª classe, terei o poder de confrontar aqueles bárbaros. Não era esse o objetivo de tudo isso? Impedir seu saque sem fim? Ao ouvir isso, os olhos de Rupert ficaram determinados. Certo. Vou pedir para alguém buscar as frutas do som moído. Ele enviou a mensagem e suspirou. A torre aceitou nosso tributo, mas se recusou a nos ajudar a exterminar os bárbaros.
Fomos forçados a fazer acordos obscuros com eles só para sobreviver. Então, olhando cautelosamente para Shelley, ele baixou a voz. Mas eu ainda não entendi. Por que esses bárbaros querem as frutas do som moído em vez de carne? Capítulo 103. Shelley se lembrou do padre bárbaro que ele havia conhecido algumas vezes no passado. A maneira como o homem oscilava entre a loucura e a lucidez deixou até mesmo ele, um aprendiz de mago, secretamente alarmado. Talvez a sanidade do padre já estivesse à beira do colapso, e é por isso que ele queria usar a fruta do som moído para se estabilizar. Você não precisa saber disso. Coisas do mundo bruxo. Você é só uma pessoa normal. Quanto mais você sabe, mais rápido você morre. Esse sim. Embora sua curiosidade permanecesse insatisfeita, Hooper não ousou insistir mais. Nesse momento, um soldado chegou com 5 frutas do som moído. Shelley ordenou que ele deixasse as frutas no chão, acenou com a mão e o mandou embora. Quando o prefeito Hooper estava saindo, ele ouviu Shelley chamando novamente com urgência. Depressa, encontre uma moça limpa, traga-a aqui antes do amanhecer. Esse sim. Hooper curvou-se repetidamente e estendeu a mão para fechar a porta. Ao se virar, ele viu o soldado que havia entregue as frutas parado rigidamente na escada, com a cabeça baixa, os olhos fixos nos dedos dos pés, sem ousar olhar ao redor. Os soldados designados para este lugar eram todos homens de confiança de Hooper. Ele se aproximou e deu um tapinha no ombro do soldado. Não é nada. O lugar só parece assustador. Você vai se acostumar. O soldado forçou um sorriso feio e sombrio. Ele também ajudou na reforma da torre, removendo os pisos do primeiro e segundo andares e deixando apenas uma escada de madeira em espiral ao longo da parede interna da torre. Os dois desceram as escadas um após o outro. Nas paredes ao redor, havia pinturas de rostos grotescos e retorcidos. Se o soldado tivesse tido coragem de olhar atentamente, ele poderia ter reconhecido algumas características familiares entre aqueles rostos. Embora Hooper tenha dito ao soldado para não ter medo, ele próprio não ousou olhar para as paredes enquanto descia. Ele sempre sentiu que se ficasse olhando por muito tempo, algo terrível aconteceria. E enquanto o aprendiz de mago de primeira classe em Green saiu tão buscava desesperadamente uma oportunidade de escapar da ameaça iminente de ataques bárbaros. Os próprios bárbaros que ele temia receberam um visitante inesperado naquela noite. Esse bando de bárbaros, vagando pela fronteira entre Kema e Kenas, estava dormindo profundamente. Alguns estavam encostados nas pedras, outros estavam deitados diretamente no chão. Ninguém acendeu uma fogueira. Ninguém ficou de guarda. E se eles fossem atacados à noite? Então eles simplesmente se levantavam e lutavam. No centro do acampamento havia uma tenda montada de forma torta. Ao redor da tenda, vários cadáveres estavam empalados em estacas de madeira e pregados no chão. Cada corpo havia sido grosseiramente cortado ao meio, um virado para cima, o outro para baixo, empalados juntos em uma única estaca. Era sua forma única de sacrifício ritual. De repente, um par de pés pousou silenciosamente do lado de fora da tenda. No entanto, nenhum dos bárbaros adormecidos se mexeu ao ouvir o som. A figura emergiu gradualmente da escuridão, franzindo a testa em desgosto enquanto olhava ao redor para os corpos estaqueados. Então, passando entre os corpos divididos, ele levantou a aba da tenda e entrou. Lá dentro, o chefe bárbaro estava sentado de pernas cruzadas, meditando. Abriu os olhos de repente e assumiu uma postura defensiva. Mas quando viu quem era, ele congelou e então lentamente sentou-se novamente. Você chegou mais cedo do que o combinado. Eu não tenho a fruta ainda. O sacerdote bárbaro falava a língua comum lenta e hesitantemente. O visitante o olhou de cima sem responder, com a voz rígida e fria. A maga de Kema, Kira, avançou para a segunda classe. Ela planeja expurgar pessoalmente os bárbaros das terras fronteiriças. Você está na lista dela. O rosto do sacerdote bárbaro estava pintado com símbolos vermelhos e pretos alternados, mascarando sua expressão. Mas os músculos contraídos ao redor de sua boca revelavam sua inquietação. Mago de segunda ordem. Precisamos partir, disse ele. Entre os bárbaros, ele era um dos poucos que ainda conservavam um resquício de racionalidade. A migração requer comida. O padre olhou para o mago. Vocês terão que descobrir isso sozinhos. O mago zombou e se virou para ir embora. Depois de alguns passos, ele parou. Ah, certo. Acabar com a Green Sail Town. O sacerdote ergueu os olhos, confuso. Sua torre do mago não quer a fruta? O mago virou a cabeça pela metade, a voz gélida. Simplesmente faça. O padre agiu como se não tivesse ouvido a ameaça, apenas dizendo, sim, Lord Bill. HMPH. Tentando me ameaçar? O mago Bill bufou e saiu da tenda. Depois que ele saiu, o padre bárbaro se levantou lentamente com uma mão. Ele pegou o cajado de madeira que estava ao seu lado e mordeu o dedo, espalhando sangue na ponta do cajado. O cajado já apresentava diversas marcas de sangue, todas claras e vívidas. O chefe caminha conosco. Ele bateu no chão uma vez com o cajado, e uma ondulação invisível se espalhou. Do lado de fora da tenda, os bárbaros, antes profundamente adormecidos, balançaram a cabeça e começaram a se levantar. O padre saiu da tenda, levantou os 2 braços e segurou o cajado horizontalmente acima da cabeça. Migração. Rugido. Abate. Rugido. 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 Se o primeiro comando provocou uma resposta simples, o segundo despertou um entusiasmo explosivo. Vendo os bárbaros cheios de energia e sedentos por sangue, o padre assentiu satisfeito. Ele olhou ao redor, demorando um momento para determinar a direção. Cidade da Green saiu.
Desta vez não deixe ninguém vivo. Rugido, 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 rugido. Por volta das 5 da manhã, o céu estava começando a clarear, mas o ambiente ainda estava escuro. Dentro do quarto, Saul despertou de sua meditação, sentindo alguém se aproximando e abriu os olhos. Ao mesmo tempo, o portão da frente do pequeno pátio foi arrombado com força brutal. Não importava em qual quarto alguém estivesse dormindo, acordar e caminhar até o portão levaria um tempo. Mas quem estava lá fora claramente não tinha paciência para esperar. Bang, bang, bang. Com o estrondo alto, o portão foi derrubado. Ada, esfregando os olhos, tinha acabado de sair da cama. Quem diabos está batendo tão cedo? Droga à porta. Ele saiu correndo da cabana, incrédulo, apenas para ver um grupo de homens invadindo o pátio, indo direto para sua casa. Na frente estava Jeff, capitão da guarda da cidade. Inúmeras lembranças aterrorizantes passaram pela mente de Ada em um instante. Mas seu coração resistiu à resposta óbvia. Penny era tão jovem, como poderia ter sido escolhida como mãe adotiva da Grinding Sound Fruit? Ela também era cega, o que não era a imagem de uma menina pura e bonita. Talvez seja por algum outro motivo. Talvez eles estejam aqui por mim, Ada rezou para si mesma. Mas as coisas sempre caminhavam para o pior resultado possível. O capitão Jeff aproximou-se de Ada, observando o rosto do garoto, que já quase adulto, transbordava confusão e medo. Uma pontada de culpa passou por sua mente. Mas sua expressão permaneceu fria. Ele abriu a boca e disse as palavras mais cruéis com uma calma glacial. Ada, sua irmã Penny foi escolhida para ser o sacrifício da fruta do som moído. Estamos aqui para levá-la. Saul, ainda sentado à mesa, franziu a testa e olhou para o grande armário ao lado da cama. A porta do armário se abriu lentamente com um rangido, revelando o rosto pequeno e perplexo de Penny. Lá fora, Ada não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele caminhou até Jeff e agarrou seu braço. Capitão Jeff, ontem mesmo, o senhor já não escolheu alguém? Por que está levando a Penny hoje? Ele se agarrou a qualquer desculpa que pudesse tirá-la dali. Ela é cega, só tem 7 anos, é muito nova. Não tem outras meninas na cidade? Jeff permaneceu em silêncio. Ele poderia dizer que a cidade não conseguiu encontrar nenhuma única garota adequada? Então, sob as ordens rígidas do prefeito, ele pensou em Penny, a garota lamentável que raramente saía de casa. Somente Ada ainda acreditava ingenuamente que a cegueira de Penny a protegeria de ser escolhida. Como ele poderia saber que os bruxos não se importavam nem um pouco com as aparências? Ada, disse Jeff em voz baixa, você mora nesta cidade há 4 anos. Nesses 4 anos, nós a alimentamos e abrigamos, a mantivemos a salvo de desastres e da vadiagem. Agora, é hora de você retribuir. A produção da fruta do som moído está despencando. Não temos escolha a não ser sacrificar outra. Espero que você entenda, e não me faça usar a força. Capítulo 104. A comoção já havia alarmado os vizinhos. Alguns deles nem tiveram tempo de se vestir completamente antes de correrem para o portão do pátio para ver o que estava acontecendo. Dentro do quarto, Penny já havia descido da cama, arrastando os pezinhos lentamente até chegar ao lado de Saul. Ao contrário do irmão, seu rosto não demonstrava o desespero que ele demonstrava. Ela estendeu a mão e tocou o joelho de Saul, sacudindo suavemente sua perna. Irmão Saul, estou aqui. Eles vão levar a Penny embora? Sim, e seu irmão provavelmente não conseguirá detê-los. Então, irmão Saul, Penny olhou para ele com seu rostinho surpreendentemente calmo. Se me levarem embora, isso significa que Penny vai morrer? Mais ou menos. Você está com medo? Na verdade, morrer não é algo tão assustador. Irmão Saul. Se Penny vai morrer de qualquer jeito, então esses olhos não serão mais necessários. Pode ficar com eles, irmão Saul. Saul olhou para Penny e não conseguiu conter uma risadinha. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela. Eu não tiro nada dos outros de graça, Penny. Então me diga, você tem algum desejo? Penny tocou inocentemente o topo da cabeça. Era a primeira vez que alguém bagunçava seus cabelos. Espero. Ela disse sem muita hesitação. Espero que Ada possa viver um pouco mais feliz de agora em diante. Saul ficou momentaneamente atordoado. Ele esperava que ela dissesse algo como eu não quero morrer. Entendido, disse Saul suavemente. Agora, incline a cabeça para cima e abra bem os olhos. Vai arder só um pouquinho. Do lado de fora da casa, Ada ainda estava em sua última resistência, enquanto o capitão Jeff ainda não havia recorrido à violência. Ao longo dos anos, esse sempre foi o método de Jeff. Em vez de levar as meninas à força, era melhor pressionar a família sob o olhar atento dos moradores da cidade até que desistissem voluntariamente. Dessa forma, quando ficassem acordados à noite, ainda poderiam se consolar com o pensamento de que haviam sacrificado seus filhos pelo bem maior da cidade. E de fato, as pessoas começaram a persuadir Ada. Os motivos não eram nada novos. A cidade acolheu você, você pode viver uma vida tranquila aqui, não se deve esquecer da gentileza, e assim por diante. Tia Jenny, sempre animada para fofocar, apareceu no portão. Caminhou lentamente para o pátio, e suas primeiras palavras destruíram completamente a determinação de Ada. Ada, deixe o capitão Jeff levar a Penny. Você está em Grindstyle Town há tantos anos e nunca deu sinal de que iria embora com ela. Não foi porque você já estava preparada para o dia em que ela seria levada? Ada, que estava firme e forte, olhou para cima, incrédula. Tia Jenny. Jenny riu baixinho.
Se não fosse esse o caso, você já deveria ter ido embora há muito tempo. Você estava apenas se apegando à segurança e ao conforto de Green Sayul Town, não é? E diante desse tipo de vida, arriscar um pouco a sua irmã. Era algo que você podia aceitar, não era? Os ombros de Ada caíram de repente, e ele balançou a cabeça em desespero. Não, não é isso. Não é. O capitão Jeff olhou para o céu. Esta Ada estava se mostrando inesperadamente difícil. E hoje nem o mago nem o prefeito puderam vir. Ele fez um gesto com a mão, e os soldados atrás dele correram para frente, decididos a agarrar a garota à força. Ao longo dos anos, eles já haviam encontrado tipos teimosos antes. Se o tempo fosse curto, eles poderiam simplesmente agarrar a garota primeiro e resolver as coisas depois. Quando Ada viu os soldados atacando, ele correu até a porta e se apoiou no batente com os braços e as pernas. Não, não vou deixar você levar a Penny. Os soldados não se importavam com o garoto indefeso e estavam prestes a invadir com força bruta. Mas então, uma figura surgiu de repente entre Ada e os soldados. Era Jace. Ele segurava uma lâmina longa na mão, idêntica à que o capitão Jeff usava no quadril. Ei, Ada. Você acha que consegue salvar a Penny desse jeito? Num momento como este, alguém como eu, disposta a pegar numa arma, é o que você precisa. Jace? Ada não conseguia acreditar. Naquele momento crítico, quem estava defendendo Penny era a mesma pessoa que ele sempre desprezara e de quem sempre desconfiara. Jace. Ao ver Jace aparecer, o capitão Jeff finalmente deu um passo à frente. Jace, isso não é problema seu. Jeff também sacou sua lâmina. Com certeza. Detesto dizer isso, mas a Penny já é minha filha. Ela me chama de pai, então naturalmente eu vou protegê-la. A expressão de Jeff escureceu um pouco. Os espectadores no pátio começaram a recuar. Perceberam que uma briga estava prestes a começar. Vocês, tirem a Penny daí. Eu cuido do Jace, Jeff latiu. Jace sabia que Ada não conseguiria conter os soldados. Enquanto vigiava Jeff, ele também teve que suportar a maior parte da pressão para ajudar Ada. Mas tendo ficado fora do exército por tantos anos, ele não tinha certeza se conseguiria lidar com tantos oponentes. Parecia que um confronto sangrento era inevitável. Ada, Jace. Irmão, pai. Uma voz rouca gritou atrás deles. Os dois homens congelaram e se viraram em direção à casa. Penny tateava lentamente o caminho para fora. Seus olhos, normalmente bem abertos, estavam bem fechados. Saul ainda estava sentado na mesa, observando tudo acontecer com o rosto inexpressivo. Penny, volte para dentro, gritou Ada. Ada, pegue a Penny e corra. Eu vou segurá-los, disse Jace, ainda tentando ganhar tempo. Irmão, pai, não briguem mais. Deixem que levem a Penny. A Penny não tem medo de morrer. Ada olhou para ela, incrédula. Por que, Penny? Jace bufou friamente. Ela é só uma criança. Não leve as palavras dela muito a sério. E com isso, ele avançou com sua lâmina. Os soldados não esperavam que ele atacasse tão repentinamente e tiveram que se esquivar primeiro. Ao mesmo tempo, Jeff chegou. Ele desferiu um golpe, quase acertando o ombro de Jace. Felizmente, Jace mudou seu movimento na hora certa, levantando sua lâmina horizontalmente para bloquear, evitando um ferimento sangrento. Mas ele podia sentir, depois de todos esses anos sem lutar, ele não era mais o guerreiro de outrora. No momento em que pegou a lâmina, percebeu que havia envelhecido. Ada pegou Penny com a intenção de sair correndo do pátio, mas o portão já estava lotado de moradores. Mesmo quando viram Ada carregando Penny em sua direção, ninguém se moveu. Ele tentou passar por elas, mas não havia como superar a força de tantas pessoas sozinho. Ele foi rapidamente mobilizado pelos soldados que o perseguiam, e Penny foi arrancada de seus braços. Desta vez, os moradores da cidade imediatamente abriram caminho. Alguns soldados arrastaram Penny e começaram a sair. Nesse momento, Penny, que estava em silêncio, virou a cabeça de repente e gritou: Ada, o irmão Saul me prometeu. Ele disse que garantiria que você fosse feliz no futuro. Assim que ela disse isso, ela foi tirada da vista de Ada. Centavo. Ada ainda estava imobilizada, incapaz de se mover. Jace, enquanto isso, foi abatido por Jeff e vários soldados. Jeff não tentou dar um golpe mortal, apenas deixou um corte longo e fino no peito de Jace. Jace, o que você fez hoje ultrapassou os limites para Green Sayul Town. Você tem 3 dias para sair, disse Jeff, e acrescentou. Ou se estiver disposto a mudar e voltar para servir na guarda, eu ainda posso deixar isso passar. Jace apenas agarrou o ferimento e se levantou lentamente, sem responder à oferta de Jeff. Jeff balançou a cabeça e saiu com seus homens. Depois que os soldados se retiraram, alguns vizinhos quiseram se aproximar de Ada e oferecer conforto, mas quando viram seus olhos vermelhos os encarando com tanta fúria, um por um, eles balançaram a cabeça e recuaram. E como se quisessem preservar a dignidade, murmuraram: vamos esperar até que ele se acalme. Capítulo 105. O pátio finalmente ficou em silêncio. Até Jace voltou para tratar dos ferimentos. Ninguém mais nos outros cômodos saiu o tempo todo. Ada silenciosamente se levantou do chão e mancou de volta para seu quarto. Ele olhou para Saul, que ainda estava sentado à mesa. Sua boca se abriu como se quisesse xingá-lo, mas no fim, apenas disse friamente: vá embora. Agora. Saul não disse nada. Apenas assentiu e desceu da mesa. Assim que ele saiu da cabine, a porta bateu atrás dele. Saul ajustou o equipamento em seu corpo e então se afastou com passos firmes.
Nesse momento, alguém apareceu de repente na entrada. Era o velho louco que havia desaparecido por um dia inteiro. Ele agarrou o batente quebrado da porta com as 2 mãos, reunindo toda a coragem que tinha, e disse a Saul: "Vê, você vai salvar Penny, certo?" Saul virou a cabeça para encará-lo. "Então você não estava realmente bravo, afinal. Naquele dia, você só estava fingindo dormir, não é?" O velho louco tremia todo, sua barba é coberta de terra e lascas de madeira, caía aos poucos. Mas ele ainda reuniu coragem e ergueu a cabeça. "Sim, senhor. Você também é um bruxo, não é? Poderia, por favor, salvar a pequena Penny? Ela é mesmo uma criança tão miserável e gentil. Tenho uma ideia geral do que está acontecendo em Greenside Town. Você pode me contar mais sobre esses bárbaros e os espíritos malignos que você mencionou?" Desta vez, o velho não hesitou. A tristeza tomou conta de seus olhos. "Tudo bem, vou te contar tudo o que sei." Mas Saul segurou o braço do velho e disse: "Me conta no caminho. Estou com um pouco de pressa." Depois que Saul e o velho foram embora, Ada se trancou no quarto e ignorou todo mundo. De repente, a porta foi aberta com um chute. Jace, recém-enfaixado, entrou furioso. "Ei, Ada, você vai desistir assim tão fácil?" Ada estava encolhida na cama de madeira, segurando firmemente a tigela que Penny geralmente usava para as refeições. Ele levantou a cabeça, inexpressivo, e disse a Jace: "Jace, obrigado. Eu te entendi mal outro dia. Por que você está dizendo isso agora?" Jace deu um tapa na cama. "Pelo que tenho visto ao longo dos anos, antes do ritual começar, Penny deveria ser mantida em um lugar separado. Você vem comigo para roubá-la de volta enquanto temos a chance?" Penny sentiu que estava sendo levada para algum lugar alto e depois jogada no chão. Talvez por ela ser jovem e cega, as pessoas que a trouxeram não se deram ao trabalho de contê-la. Penny tateou o chão com as mãos e sentiu algo ligeiramente pegajoso. Isso a deixou desconfortável. Não havia nenhuma parede por perto que ela pudesse tocar, então ela simplesmente abraçou os joelhos e se sentou. Ela não estava especialmente assustada. Em todos os seus anos de sonhos, ela viu pessoas morrerem em seus braços, viu a si mesma cortar outras e até mesmo enfiar uma faca na própria garganta. Então, para ela, a morte era algo muito comum, que não valia a pena temer. Ela só se preocupava com Ada, que viveria sozinha dali em diante. Será que ele conseguiria se acostumar? E Saul? Saul também devia ser um mago. Seus sonhos eram tão estranhos, tão aterrorizantes. Um mago tão poderoso deve ser capaz de realizar o desejo dela, certo? Penny levantou a mão e tocou a pálpebra. Ainda doía um pouco quando ela apertava os olhos, mas só um pouco. Saul não arrancou todo o globo ocular dela, mas definitivamente tirou algo do olho. Mas quando ela tocou a pálpebra, não havia nenhum buraco. Ela se sentiu estranhamente aliviada. Nesse momento, passos interromperam seus pensamentos. Ela inclinou a cabeça, ouvindo um conjunto de passos infelizes e outro cheio de ansiedade. O dono dos passos raivosos se aproximou e agarrou seu queixo, depois o soltou rapidamente. Ela o ouviu gritando de frustração. "Por que você trouxe de volta essa coisa inútil?" Penny não entendeu o que ele queria dizer. Ela apenas pensou se aquele era o mago de Greenside Town. Ele não parecia nem metade tão impressionante quanto Saul. A outra pessoa explicou: "As garotas da cidade estão acabando. Ela foi a mais rápida que consegui. Então vá procurar lá fora, confira as vilas ao redor. Diga a eles que se oferecerem uma garota pura, toda a família poderá se mudar para Greenside Town." "Tudo bem, vou mandar o Jeff agora." "E essa garota?" Penny sentiu aquele olhar gelado e sinistro retornar ao seu rosto. A voz mal-humorada respondeu: "Já que ela está aqui, vou me contentar com ela por enquanto." Penny encolheu-se ligeiramente. Aquela palavra parecia mais aterrorizante que a morte. "Chega, vou começar agora. Vai esperar lá fora." "Agora? Tudo bem." O segundo conjunto de passos saiu. Somente os 2 permaneceram na sala. Penny estremeceu de repente. Então ouviu-se o som de alguém se despindo. O bruxo mal-humorado se aproximou novamente. Penny virou o rosto para ele, sem expressão, com os olhos ainda fechados. "Você não parece muito assustado?" Penny balançou a cabeça. "Isso não adianta. Quero uma alma mais aterrorizada. Como posso te deixar com mais medo? Talvez quebrando seus braços e pernas?" Mãos frias pressionaram os ombros de Penny, mas sua expressão não mudou muito. Tão inesperadamente calmo. "Você é um tolo? Talvez eu arranque sua pele primeiro?" Penny estremeceu um pouco, mas mesmo assim o medo que demonstrou foi mínimo. Desta vez, o homem ficou em silêncio por um instante. Então, de repente, Penny sentiu lábios perto do ouvido, mas a respiração era gelada. "Você não tem mais medo da morte? Então aposto que tem família na cidade, alguém que cuida de você, certo? Vou mandar trazê-los para cá e matá-los na sua frente, um por um. O que acha?" Penny levantou a cabeça de repente. Sua respiração ficou acelerada e ansiedade e pânico transbordavam dela. O homem, satisfeito, disse: "Então você só se importa com as pessoas ao seu redor. Nada mal. Quando todos estiverem mortos, aposto que suas emoções serão ainda mais deliciosas." Seus passos infelizes recuaram. Penny se apressou para agarrá-lo, mas não conseguiu nada. "Ah!" Ela deu um grito curto, mas não sabia o que dizer para proteger Ada. Nesse momento, outra voz soou. E antes disso, Penny não ouviu um único passo. Mas ela reconheceu aquela voz, era Saul. "Você está tentando amplificar seu poder mágico colhendo o ressentimento de almas torturadas?" "Falando por experiência própria, tenho que lhe dizer que não é tão eficaz assim." Saul cancelou sua invisibilidade e saiu do canto da sala.
Quem é você? Exclamou surpreso o aprendiz de primeira classe Shelley, e imediatamente lançou um raio de choque. Sua velocidade de conjuração era impressionante. Claramente, era um feitiço que ele havia praticado inúmeras vezes. Mas quando o raio atingiu Saul, Saul desapareceu instantaneamente. Uma ilusão. Shelley percebeu tarde demais que tinha caído em um feitiço. Ele olhou ao redor e viu um garoto que parecia exatamente com o primeiro a aparecer ao lado de Penny. Desta vez, ele não atacou de forma imprudente. Em vez disso, recuou alguns passos e foi em direção às roupas que havia jogado no chão. Não sei do que você está falando. Green Sayutown está sob a proteção da Torre dos Magos de Gorsa. Se não quiser fazer inimigos. Ele não terminou a frase antes de Saul girar o pulso, e algo fino voou pelo ar. Shelley instintivamente pensou que era um ataque e mergulhou com força para a esquerda. Saul ajudou Penny a se levantar e então semicerrou os olhos ao ver um homem nu e sem pelos realizando manobras evasivas. Era horrível. Sou da Torre dos Magos de Gorsa. Saul apontou para o documento que Shelley havia evitado, agora caído no chão. Veja você mesmo. Capítulo 106. Shelley se levantou em pânico, com os olhos arregalados de descrença. Você é da Torre do Mago? Saul sabia que parecia jovem demais para ser convincente, mas não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, usou a mão mágica para levantar a carta do chão e enviá-la direta e precisamente para as mãos de Shelley. Seguro desta vez, o sorriso de Saul desapareceu, sua voz caindo uma oitava. Largue-o de novo e eu arranco sua cabeça com ele. Shelley instintivamente agarrou a carta com força. Ele olhou para baixo e rapidamente confirmou que era de fato uma carta escrita à mão pela Torre dos Magos. Enquanto Shelley estava ocupada lendo a carta, Saul se aproximou e sussurrou para Penny. Eu pensei sobre isso. Se quisermos que Ada seja feliz no futuro, é melhor você ficar ao lado dele. Penny ergueu a cabeça, arregalando os olhos instintivamente. Dentro deles não havia mais a luz prateada das estrelas, apenas uma névoa cinzenta e opaca. Saul havia tirado os olhos dela, junto com sua capacidade de ver o mundo através dos sonhos. Para uma pessoa comum, isso pode não ser algo ruim. Espere aqui um pouco, Penny. Assim que eu terminar, te levo de volta. Penny assentiu. Ela estendeu as mãos, sentiu o manto de Saul e o seguiu até a bainha, onde se agarrou com força. Saul manteve parte de sua atenção em Shelley do outro lado da sala. Embora o homem ainda estivesse lendo a carta do mentor Rum, ele poderia atacar a qualquer momento. E Saul não tinha certeza se a autoridade da Torre dos Magos seria suficiente para deter alguém que nem sequer havia completado o treinamento básico de aprendiz. Afinal, a ignorância gera destemor. Basta olhar o que esse aprendiz selvagem de primeira classe estava tentando fazer. Ele estava tentando refinar espíritos vingativos para aumentar seu próprio poder mágico? O que ele achava que ainda estava são demais? Que seu cérebro não tinha apodrecido o suficiente? Do outro lado da sala, Shelley finalmente terminou de ler a carta, seu rosto alternando entre pálido e corado. A carta era curta. Saul também a tinha lido, apenas uma repreensão, na verdade. A mensagem geral era que o tributo de Grind Sayutown à Torre dos Magos era dispensável. Se eles próprios não o levassem a sério, não haveria necessidade de continuar enviando nada. Mas o tom era muito mais frio e arrogante do que o que os mentores costumavam repreender os aprendizes. Mesmo assim, Saul não acreditava que a Torre dos Magos fosse realmente indiferente à fruta do som moído. Caso contrário, eles poderiam ter simplesmente cortado relações. Por que se dar ao trabalho de enviar uma reprimenda e pedir que ele investigasse a queda na produção? Nos últimos 2 anos, Saul nunca tinha ouvido falar do Grinding Sound Fruit como material. Ele não sabia para que era usado. Claramente, Shelley ficou abalado com a carta. Quando finalmente a pousou, seu rosto tremia incontrolavelmente. Meu senhor, disse Shelley, lutando para conter um turbilhão de emoções enquanto se curvava para o garoto que parecia mais jovem que seu próprio filho, por favor. Permita-me vestir roupas adequadas. É inapropriado cumprimentá-lo assim. Não precisa. Não gosto dessas formalidades incomodas. As palavras de Saul fizeram Shelley parar no meio do caminho, quando ele estava prestes a pegar suas roupas. Shelley olhou para ele, incrédula, como se quisesse dizer mais. Mas Saul interrompeu. Não sei onde você aprendeu esse método de criar espíritos vingativos, mas não vai te ajudar a alcançar o 2º grau. No caminho para cá, Saul ouviu a história do velho louco e percebeu que o líder da cidade parecia estar lidando com os bárbaros. Os xamãs dos bárbaros tinham métodos únicos para refinar espíritos vingativos usando pessoas comuns. Isso levou Saul a suspeitar que esse aprendiz de primeira classe pudesse estar tentando usar o método dos bárbaros para avançar para a 2ª classe. Ele decidiu não agir antes justamente para poder observar em primeira mão o que as pessoas daquela cidade estavam fazendo. Toda a investigação do mundo não se compara a ver tudo com os próprios olhos. Olhando para Shelley, seu corpo pálido e inchado como um cadáver encharcado. Saul sabia que o homem provavelmente estava usando um espírito vingativo para se fortalecer há mais de 1 ano. Mesmo que Saul não soubesse o processo exato, ele podia inferir dos princípios. Um efeito colateral inevitável de absorver muitos espíritos vingativos era o caos de ser dominado por suas consciências. Significava viver em um pesadelo constante. Medo, desespero, loucura, colapso. Sem métodos adequados para lidar com isso, esse foi o destino inevitável de Shelley. Com isso em mente, Saul também imaginou uma possível razão para a redução da produção da Grinding Sound Fruit. Grinding Sound Fruit tranquilizante.
Shelley provavelmente estava usando Grinding Sound Fruit para estabilizar sua construção mental fraturada. Mas isso só suprimiu os sintomas temporariamente. No fim, tudo desmoronou ainda mais. O rosto de Shelley mostrou alguma surpresa com as palavras de Saul, mas Saul percebeu pelo brilho em seus olhos que ele não estava levando aquilo a sério. Exatamente o tipo de pessoa que acredita. Você não entende. Este é um remédio secreto de família. Qual é o seu nome? Saul perguntou de repente. Eu sou Shelley, meu senhor. Suas mãos se agitavam desajeitadamente sem saber onde descansar. Quando estava sozinho, ou quando tinha poder absoluto, ele se deliciava com a sensação primitiva de estar despido e despreocupado. Mas sob escrutínio, sob pressão, sua nudez parecia a de um cordeiro no matadouro, já tosquiado. Saul percebeu seu desconforto, mas ele não podia permitir que um inimigo se blindasse. Quem sabia que tipo de ferramentas estranhas Shelley poderia ter escondido em suas roupas? Lembro que você tinha um companheiro? Perguntou Saul casualmente, embora seus pensamentos estivessem em outro lugar. Sim, meu senhor. O nome dele é Yuka. Também é um aprendiz de primeira classe. Vocês dois cultivaram a fruta do som moído juntos? Eu cuidei da maior parte do cultivo. Yuka é mais habilidosa em combate. Então, não é possível matar um e poupar o outro. Saul tomou uma decisão. Você conhece os requisitos para avançar para o segundo grau? Ele perguntou, batendo levemente o pé no chão. Shelley piscou, confusa com a mudança repentina de assunto. Ele hesitou, então respondeu. Pelo menos 45 joules de poder mágico e construir com sucesso um feitiço de primeiro nível. Qual é seu poder mágico atual? 44 joules, meu senhor. Não é de se admirar que ele já estivesse procurando outra garota. Ele devia estar desesperado para romper aquela barreira final. Se não me engano, antes de você matar aquela garota ontem, seu poder mágico já estava próximo de 45 joules, não é? O dedo do pé de Saul desenhava padrões inativos no chão. Por causa da ultrassensível pene por perto, Saul evitou usar palavras como refinar ou extrair. Sim, meu senhor. Mesmo que eu não tivesse aparecido hoje, você não teria conseguido chegar a 45 joules com ela. Shelley olhou para ele novamente com a mesma expressão cética. Sua construção mental é muito frouxa. Ela não consegue conter a magia que você está acumulando. Os espíritos vingativos que você cria a partir de pessoas comuns são extremamente frágeis, e você não tem o poder de estabilizá-los. Então, mesmo quando você atinge o limite, tudo simplesmente se esvai. Aprendizes selvagens como Shelley recebiam treinamento fragmentado e incompleto. Mas Shelley parecia estar entendendo, mas instintivamente se recusou a acreditar. Para colocar em palavras, você entenderá. Uma tigela não pode conter um balde de água. Isso foi muito direto. Shelley ficou atordoada. Saul também enfrentou gargalos em seu desenvolvimento mágico, mas, diferentemente de Shelley, sua limitação vinha da aptidão mágica, não de um limite em sua estrutura mental. A situação de Shelley não era desesperadora, mas Saul não estava disposto a lhe dar uma solução. Acho que você já entendeu o que precisa fazer a seguir. O que eu não entendo é, se você já se comprometeu com a Torre dos Magos, por que começar a fazer acordos com os bárbaros? Saul deu um passo à frente com força, assustando Shelley. Shelley finalmente levantou a cabeça, com um sorriso torto no rosto pior do que chorar. Porque vocês só fazem pegar a fruta do som moído. Não farão mais nada por nós. De repente, ele abraçou os próprios braços com força, seus dedos cravando-se em sua carne e arrastando-os para baixo em um movimento brutal. O sangue jorrou instantaneamente, e dos ferimentos surgiram os rostos pálidos e cinzentos de jovens garotas. Eles flutuaram da pele rasgada de Shelley com expressões vazias. Os pés ainda presos nas feridas, as pernas esticadas impossivelmente finas, como balões de hélio presos a ele. Não tenho saída. Shelley rugiu. Capítulo 107. Penny claramente não conseguia ver nada, mas no momento em que aquelas garotas cinzentas saíram dos ferimentos de Shelley, ela imediatamente tapou os ouvidos e começou a gritar. A matriz sob seus pés se ativou de repente. Uma fumaça espessa e cinzenta se elevou e se transformou em inúmeros braços retorcidos que se estenderam em direção a Saul e Penny. Enquanto isso, Shelley continuava a se cortar. A cada corte longo, uma garota cinzenta e fantasmagórica flutuava para fora. Você é um aprendiz de mago. Seu espírito vingativo deve ser muito mais forte do que o de uma pessoa comum, disse Shelley, com a boca aberta e baba escorrendo pelo canto dos lábios. Você é louco, disse Saul com os dentes cerrados. Na verdade, eu estava planejando deixar você viver e continuar cultivando a fruta do som moído. Mas agora, parece que mesmo se eu te matar, o mentor Rum não vai dizer uma palavra. Os olhos injetados de sangue de Shelley ardiam de loucura. No momento em que decidiu atacar Saul, ele já havia abandonado toda a razão. Vocês, magos da torre, nunca nos protegeram. Shelley estava agora coberto de balões em forma de menina. Enquanto seu corpo tremia de fúria, os balões se pressionavam e esfregavam uns nos outros ao seu lado. Saul tentou invocar sua magia, mas percebeu que a fumaça que subia sob seus pés já estava subindo pelas pernas. As partículas elementais ao redor haviam se tornado lentas, como velhos senis, e se recusavam a obedecer aos seus comandos. Ao ver Saul fracassar em conjurar, Shelley jogou a cabeça para trás e riu loucamente. Viram? Mesmo que a Torre dos Magos se recuse a me dar poder, eu ainda posso obtê-lo em outro lugar. Agora que esta formação está ativa, eu sou o único forte. O resto de vocês são apenas ovelhas. A névoa cinzenta que envolvia Saul também levantou Shelley no ar.
Saul podia até sentir a névoa tentando drenar a magia de seu corpo. Isto era originalmente para Yuka. Shelly se curvou, pairando acima de Saul e Penny. Mas um aprendiz de primeira classe da Torre dos Magos? Acho que você será ainda mais útil. Seja meu alimento. Mate você e eu deixarei este lugar. O que a Torre do Mago pode fazer comigo então? Shelly estendeu o braço. A névoa sob Saul surgiu novamente, tentando subir por suas pernas e envolver todo seu corpo. No entanto, não importava o quanto tentasse, a neblina só conseguia chegar até os joelhos de Saul, incapaz de ir mais longe, como se algo estivesse puxando para baixo por trás. O que está acontecendo? Por que não está funcionando? Shelly congelou, ansiosamente desgrudando-se das meninas cinzentas agarradas a ele, olhando para o chão, incrédulo. Então ele percebeu que ele também estava descendo. A espessa névoa cinza gerada pela matriz estava começando a ficar mais fina. O que você fez? Shelly finalmente entendeu, com os olhos brilhando enquanto encarava Saul. Saul abriu as mãos. Por que você acha que eu expliquei tudo tão gentilmente? Mais cedo, enquanto a atenção de Shelly estava completamente absorvida por sua ascensão, Saul secretamente canalizou sua magia para seus pés e apagou os anéis mais críticos do conjunto. Agora, o conjunto parecia um balde de madeira furado, com um buraco que aumentava a cada segundo. Não importava quanta água Shelly tentasse despejar, ele nunca conseguia enchê-lo. Afinal, quando se está no território de outra pessoa, é melhor sabotar qualquer trunfo que ela possa ter primeiro. Você. O peito de Shelly arfava violentamente. A cada respiração que ele dava, mais fluido cinza fluía de seu corpo para as garotas cinzentas que o cercavam. Eles incharam, ficando cada vez mais inchados, enquanto Shelly ficou mais magra e murcha. Seus olhos rígidos se contraíram levemente, a compreensão finalmente surgiu. Você me provocou de propósito. Você deliberadamente me fez atacar primeiro. Saul sorriu, só por precaução. Mas, na verdade, Saul fez isso de propósito. Shelly vinha refinando bebidas vingativas e fazendo acordos com os bárbaros. Mesmo assim, enquanto ele continuasse entregando a fruta do som moído, a Torre dos Magos poderia ter ignorado seus negócios particulares. Mesmo que Saul confrontasse em nome da Torre Mágica, o máximo que ele conseguiria, como Nick disse, seria o direito de extorquir Saul. Depois que Saul fosse embora, tudo voltaria a ser como era. Porque a Torre dos Magos não se importava com as garotas que Shelly machucou, nem com seus acordos obscuros com os bárbaros. Mesmo que Saul salvasse Penny hoje, quando ele fosse embora, Penny e Ada só sofreriam destinos piores. Mas agora, estava tudo limpo. Ele não precisaria inventar desculpas para Mentor Rum. Afinal, mais uma vez, isso foi apenas legítima defesa, atacando um emissário da Torre dos Magos. Saul ergueu as duas mãos em direção a Shelly. Você está pronto para pagar com a sua vida? Shelly havia caído de volta no chão. Entre as brechas das meninas balões cinzas, ele viu os braços erguidos de Saul e os repentinos raios negros de magia saindo de suas mãos. Não, espere. Como aprendiz desonesto, Shelly tinha acesso apenas a um punhado de magias de nível 0. Desesperadamente, ele lançou choques de tremor, mas Saul os neutralizou sem esforço. Sua conjuração rudimentar fez seu corpo mental estremecer incontrolavelmente. Após apenas algumas tentativas, ele sofreu uma reação mágica. O primeiro golpe de Saul quebrou as pernas de Shelly. Então, com um único toque de fadiga, ele fez o corpo mental já instável de Shelly sair do controle. Shelly ficou horrorizado ao descobrir que não conseguia mais lançar nenhum feitiço. Quando ele finalmente caiu no chão, magro e frágil como um esqueleto, as meninas cinzentas sobre ele estavam inchadas e redondas como balões. Saul se agachou, inclinando a cabeça enquanto mirava. Na verdade, seu problema com poder mental disperso pode ser resolvido. Shelly levantou a cabeça bruscamente. Mas eu não vou te contar. Uma flecha de pura força se materializou e perfurou o crânio de Shelly. A centelha de luz que acabará de aparecer nos olhos de Shelly congelou ali para sempre. No momento de sua morte, as garotas cinzentas que estavam sobre ele de repente revelaram expressões cruéis e distorcidas e atacaram seu cadáver. Embora Shelly já estivesse claramente morto, seu corpo emitia uivos angustiados. Pedaços de carne e membros foram atirados ao ar e choveram novamente. Com seus dedos gordos, parecidos com rabanetes, as garotas cinzentas arrancaram uma projeção de alma branca do cadáver de Shelly. Sorrindo maliciosamente, eles abriram bem a boca e começaram a festejar. A alma branca rapidamente encolheu diante dos olhos de Saul. Embora Penny não pudesse ver, era como se ouvisse o barulho. Assustada, ela se encolheu atrás de Saul. Desde que seu casulo de borboleta pesadelo foi removido, ela se tornou cada vez mais como uma garota normal. Ela podia sentir medo agora. De repente, a projeção da alma branca de Shelly aumentou, e uma mancha preta começou a se espalhar rapidamente a partir do seu centro. Ele está se transformando em um espectro? Saul imediatamente levantou a mão. Ataque mortos-vivos. Então, ataque mortos-vivos multiplicação 10. A mancha preta finalmente desmoronou e desapareceu, e a alma branca foi finalmente devorada pelas meninas balões cinzas. Mas mesmo depois de consumir a alma de Shelly, as meninas não desapareceram. Um por um, eles flutuaram lentamente, virando-se para encarar Saul, cada rosto agora cheio não de raiva, mas de ressentimento sem vida. Como esperado, nem todos os espíritos vingativos desaparecem após matar seus inimigos. Assim que ele falou, as garotas fantasmas começaram a lamentar e avançaram contra ele.
Saul rapidamente tirou um pergaminho de sua capa e o abriu antes que as garotas cinzentas o alcançassem. Pergaminho de feitiço da armadura espiritual. Bloqueia ataques de contato de seres incorpóreos. Resgatável no registro da Torre do Mago. Uma bolha brilhante e multicolorida envolveu Saul e Penny. Não importava o quão violentamente as garotas fantasmas atacassem, elas não conseguiam furar a bolha. E Saul, calmamente parado lá dentro, os eliminou um por um com facilidade. Estouro. Toda vez que um fantasma era morto, ele estourava como um balão. Uma penugem branca se espalhou, flutuando para baixo, mas foi levada para cima novamente pela magia crescente na sala. Depois que uma dúzia de fantasmas foram mortos, a sala inteira parecia um paraíso nevado, cheio de flocos flutuantes. Quando a duração da armadura espiritual terminou, ela desapareceu sozinha. Durante a viagem, Saul se preparou trocando alguns pergaminhos de magia de nível 1 por precaução. Mas cada uma delas era cara, e considerando a espessura de sua bolsa de moedas, ele não podia comprar muitas. Sentindo o aperto por um breve segundo, Saul se levantou, pronto para verificar se a estranha configuração de Shelley poderia ao menos lhe render de volta parte do que ele gastou. Capítulo 108. No entanto, no momento em que Saul deu um único passo à frente, foi como se tivesse quebrado um delicado equilíbrio. Inúmeros flocos de neve flutuando no ar de repente avançaram em sua direção. O que? Saul ficou surpreso, instintivamente levantando as mãos. Mas os flocos de neve vinham direto para suas mãos. Assim que os viram, tentaram desesperadamente se esconder lá dentro. Esses são todos fragmentos de alma? Abaixando os braços, Saul viu os flocos de neve girando ao penetrarem em sua pele. Pequenos redemoinhos de flocos de neve começaram a se formar ao redor da sala. Uma expressão de alegria apareceu no rosto de Saul. Tantos fragmentos de alma? Só estes valem 10 pergaminhos de magia. Ele simplesmente abriu os braços, deixando os fragmentos da alma fluírem para suas mãos. À medida que a essência da alma absorve esses fragmentos, meu poder mágico também aumenta rapidamente? Então, a quantidade pode realmente levar a uma mudança qualitativa. Mesmo sem o orbe de cristal negro, Saul conseguia sentir vagamente que seu poder mágico ultrapassava 50 joules, e ele continuava aumentando. Entretanto, com o passar do tempo, uma dor lancinante começou a surgir em ambas as mãos, como se sua pele estivesse prestes a ferver. De repente, o diário voou sozinho. É 14 de abril, ano 316 do calendário lunar. É uma sensação boa, não é? Arrebatando tantos fragmentos de alma de uma só vez. Aquele estoque que outros passaram anos acumulando, agora é todo seu. Mas será que tomar o que pertence aos outros é realmente tão fácil? Essas garotas vingativas não conseguiram te derrotar, mas eles ainda podem transformar você em um deles. Qual é a sensação de consumir a essência de tantas meninas de uma só vez? Você não quer vestir uma saia bufante agora? Talvez você não seja mais Saul. Talvez devêssemos começar a chamá-lo de Soniel. Viu? Saul rugiu, assustando Penny tanto que ela cambaleou para trás, assustada. Mas os fragmentos de alma, semelhantes a flocos de neve brancos, continuavam a penetrar implacavelmente em suas mãos, e Saul não conseguiria detê-los, mesmo que quisesse. Ele sabia que o diário só aparecia quando o tempo era curto. Ele tinha que encontrar uma maneira de impedir a invasão desses fragmentos de alma. Mas os fragmentos de alma já estavam fragmentados. Os ataques habituais dos espíritos mortos de Saul não os afetariam. E a Soul Armor não necessariamente interpretaria a invasão dos fragmentos como um ataque real. Então terei apenas que eliminar a consciência maliciosa escondida dentro desses fragmentos. Observando a sala, Saul avistou uma mesa e alguns materiais de escrita no canto. Tudo estava coberto de poeira, claramente o antigo dono do quarto não estudava há muito tempo. Saul pegou uma folha de papel e rapidamente esboçou 2 runas compostas. Ele largou a caneta, verificou 2 vezes as coordenadas principais no diagrama de runas e imediatamente começou a construir o feitiço. Tratava-se de um feitiço de nível 1 que ele estava quase terminando de analisar, Perfurador de Almas. Ele o havia preparado para o momento em que seu poder mágico fosse suficiente para se tornar um aprendiz de 2º nível. Agora, para evitar se tornar verdadeiramente Soniel, Saul teve que aproveitar a consciência caótica dentro dos fragmentos de alma para alimentar a construção de um modelo de magia de nível 1 e avançar. Certamente havia riscos. Usar essas energias externas e obscuras para construir o feitiço o tornaria muito menos estável do que usar sua própria magia. Isso poderia levar a mutações imprevisíveis. O feitiço pode até se tornar inutilizável, ocupando espaço permanentemente na construção mental de Saul. As magias de nível 1 eram diferentes das de nível 0, na verdade, apenas magias de nível 1 e acima eram consideradas magias verdadeiras. Esses feitiços verdadeiros eram complexos demais para serem reconstruídos do zero todas as vezes. Então os magos os fixavam permanentemente em suas construções mentais para lançá-los rapidamente. Então, o que Saul estava fazendo agora era essencialmente sacrificar um espaço valioso para uma magia de nível 1, apenas para queimar a consciência caótica escondida dentro dos fragmentos de alma. Mas perder um feitiço de nível 1 ainda era melhor do que deixar sua consciência ser transformada na de uma garota. Assim que teve certeza de que as 2 runas compostas estavam corretas, Saul não teve tempo de escrever as runas mais simples. Ele fechou os olhos e começou a construir a alma perfuradora. As 2 runas compostas começaram a tomar forma dentro de sua construção mental.
A velocidade e a estabilidade da construção certamente deixariam Kelly com inveja se pudesse vê-la. Dezenas de runas básicas surgiram de todas as direções em seu espaço mental, convergindo com as runas compostas. Ativação, transformação interligadas pela magia. Naquele momento, Saul infundiu a consciência e a energia dos fragmentos da alma na formação. As runas vibrantes estremeceram. Quando se recuperaram do estado congelado e começaram a fluir novamente, suas linhas carregavam uma graça quase delicada. Saul franziu a testa, mas só pôde deixar o processo continuar. Na sala, Penny estava sentada no chão com os joelhos dobrados em direção ao peito. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas no grito anterior de Saul, viu. Ela sentiu algo profundamente complexo e avassalador, tanto que a menina não ousava se mexer. Só lhe restava sentar e esperar em silêncio que seu irmão mais velho, Saul, terminasse o que estava fazendo e voltasse para perto dela. O tempo passou. Por fim, a cabecinha de Penny caiu sobre os joelhos. Ela tinha adormecido. Enquanto isso, do lado de fora da torre Ingrid saiu Town, uma grande revolta estava acontecendo. Jace estava liderando Ada em uma tentativa de se infiltrar na torre. Eles foram pressionados contra a parede de um prédio próximo. Foi a primeira vez que Ada chegou tão perto. Ele olhou através da clareira onde cresciam as árvores frutíferas Grinding Sound, seu coração uma confusão. A fruta do som moído trouxe prosperidade e paz para a cidade, mas também foi a raiz do sofrimento de inúmeras famílias. Aqueles que não foram escolhidos vagaram atordoados pela ilusão de paz da cidade, até o dia em que o pesadelo bateu à porta. A Ada já foi uma delas. Mas ele não podia deixar Penny morrer, mesmo que o preço fosse uma vida inteira fugindo com ela. Ei, foco! Jace cutucou Ada e apontou para a torre distante. A Penny está lá agora. Não sei em qual andar exatamente. Não havia guardas do lado de fora da torre. Soldados comuns geralmente a evitavam. A maior parte da força de trabalho ainda estava estacionada nos campos de frutas do Grinding Sound. Somente quando necessário, alguém era convocado à torre. Isso deu a Jace e Ada a abertura de que precisavam. Jace já havia mapeado as rotas de patrulha dos soldados. Começou a explicar o plano. Quando nos movemos, vamos juntos. Está vendo aquela porta grande embaixo da torre? Esperamos pelo ponto cego da patrulha e entramos. Penny acabou de entrar, então a porta ainda pode estar destrancada. Mas não sei se há guardas lá dentro. Se encontrarmos alguém, matem-no imediatamente. Se a situação ficar barulhenta e o reforço chegar, eu os afasto. Você se concentra em encontrar a Penny e tirá-la de lá. O suor escorria das palmas das mãos de Ada. Ele assentiu. Onde você acha que Penny estará? Não faço ideia, disse Jace, olhando-o nos olhos. Mas esta é a nossa última chance. Ada congelou. Ele entendia muito bem o quão perigoso aquilo era. Eles poderiam não conseguir salvar Penny e talvez não voltassem. Mas ele não disse mais nada. Apenas limpou as mãos com força nas calças. Certo. Vou ao seu sinal. Espera. O que é aquilo ali? Ada seguiu o olhar de Jace. Mais ao norte, até mesmo do que nos arredores do norte, uma fila de figuras imponentes estava aparecendo lentamente. Mesmo àquela distância, a presença deles o atacava com uma pressão familiar e aterrorizante. Bárbaros. Capítulo 109. Os bárbaros estão aqui. A notícia se espalhou pela cidade como fogo. Quase no mesmo momento em que Jace avistou os bárbaros, o prefeito Rupert, que estava esperando perto dos campos por qualquer notícia, também avistou as figuras atacando à distância, alertado pelos soldados ao lado dele. Sua visão escureceu e ele quase caiu para trás. Felizmente, um soldado de reação rápida o segurou bem a tempo, salvando de perder a face diante de seus homens. Por que os bárbaros viriam de repente agora? Claramente ainda não era hora de entregar os frutos do som moído este ano. Será que os bárbaros simplesmente ficaram impacientes? Rápido, reúnam todos. Não podemos deixá-los chegar aos campos, gritou o prefeito freneticamente. E mandei alguém chamar o capitão Jeff de volta. Vários soldados imediatamente romperam a formação e dispararam em direções diferentes. Um soldado que ficou para trás, ainda apoiando o prefeito, falou com urgência. Prefeito, devemos ativar a barreira de defesa? Sim, sim. O prefeito finalmente se lembrou do último recurso da cidade. Vou invocar o mago. Reunindo todas as suas forças, o prefeito se levantou. Ele cambaleou em direção ao portão da torre e, abandonando todo o decoro, começou a bater na porta com toda a força. Mestre Shelley! Mestre Shelley! Os bárbaros estão atacando. Os bárbaros estão atacando. Embora a cidade não sofresse uma incursão bárbara direta há muito tempo, as lendas horripilantes e sangrentas de seus ataques passados nunca cessaram. Foi por isso que, mesmo com várias garotas morrendo por causa das frutas do som moído, a maioria dos moradores da cidade ainda optou por não partir. Mas o prefeito bateu por muito tempo, e nenhuma resposta veio de dentro da torre. O pânico começou a crescer em seu peito. O mestre Shelley já havia começado? Isso não pode estar certo. Ele sempre reservava um tempo para atormentar as meninas antes de começar. Nesse ponto do processo, ele ainda deveria estar nos estágios iniciais, apenas o aperitivo. Ele poderia parar a qualquer momento. Mestre Shelley! Mestre Shelley! O prefeito Rupert elevou a voz, mas o tremor no final denunciava sua crescente inquietação. Os bárbaros eram conhecidos por sua força física excepcional. No breve caos, as figuras que antes pareciam distantes já estavam a poucos milhares de metros da cidade. Soldados com olhos aguçados conseguiam até distinguir as armas primitivas em suas mãos.
Alguns soldados arrastaram barricadas anticarga de 3 a 4 metros de comprimento, colocando-as entre casas vazias e a torre. Mas aquelas barricadas pareciam pouco mais que acessórios completamente ridículos. Outros trouxeram armas de longo alcance, arcos e lanças. Embora estivessem guardados nas proximidades, em uma das casas vazias, eles foram negligenciados durante anos e mal conservados. Eles raramente enfrentavam inimigos fortes e quando isso acontecia, seu poderoso mago cuidava disso. Mas hoje, o mago deles não se mexeu. O prefeito Rupert até tentou forçar a entrada na torre, mas a porta não se mexeu. Do seu esconderijo, o coração de Jace disparou. A porta da torre não podia ser aberta por fora? Se ele e Ada corressem para lá apenas para ficarem trancados do lado de fora. Ada, que havia presenciado a mesma coisa, empalideceu de medo. Mas a ideia de Penny presa ali dentro o deixou ainda mais ansioso. O prefeito não consegue abrir a porta. E se aquele bruxo já estiver fazendo alguma coisa com a Penny? Ada puxou a manga de Jace, seus pensamentos já girando em torno do pior cenário possível. Jace olhou para o rosto pálido de Ada, entendendo exatamente o que ele temia. Tentou tranquilizá-lo. Os bárbaros estão aqui. Essa pode ser a nossa chance. Se o mago não quiser ver a cidade cair, terá que parar o que estiver fazendo. Ele olhou para a casa vazia atrás deles. Normalmente ninguém fica lá. Vamos nos esconder lá dentro por enquanto. Quando o mago sair, aproveitaremos a oportunidade para entrar na torre e encontrar Penny. A Ada olhou novamente para a torre. O prefeito Rupert agora estava mandando soldados tentarem arrombar a porta, mas ela permanecia completamente imóvel. E os bárbaros estavam quase nos limites da cidade. A Ada agarrou o braço de Jace. Jace, volte para a cidade e se esconda. Se os bárbaros conseguissem romper as frágeis defesas da cidade, ela se tornaria inimaginavelmente perigosa. Mas Jace soltou a mão dele. Você acha que eu confiaria a você sozinho com a minha filha? Em outro lugar, o primeiro bárbaro havia chegado à barricada. Ele avistou os soldados e começou a babar de excitação. Um segundo bárbaro chegou, parou em frente à barricada e olhou ao redor confuso. Alguém não conseguiu se conter e disparou a primeira flecha. Aquele bárbaro não era muito inteligente, mas tinha um senso instintivo de combate. Ele deu um passo para o lado, e a flecha apenas roçou seu braço. A visão do sangue fez o bárbaro rugir de excitação. Ele levantou a perna e chutou a barricada. Ela deslizou para trás por uma boa distância, derrubando vários soldados no processo. Prefeito, os bárbaros estão quase nos alcançando. O capitão Jeff não está aqui. Por favor, dê ordens de defesa. Um soldado correu até Rupert, ainda parado sob a torre, e gritou. Defesa? Ordens? Vocês realmente acham que esses pedaços inúteis de madeira e metal podem deter bárbaros? Continuem chamando o mestre Shelley. Só sobreviveremos se ele ativar as defesas mágicas. Para que servem vocês? Para que servem? Ao ver o prefeito entrando em pânico e incoerência, o soldado deu 2 passos para trás, atordoado. Então, virou-se e correu para se juntar à defesa frenética. A linha de frente já havia entrado em combate. Como o prefeito Rupert temia, os soldados estavam sendo rapidamente repelidos. E à medida que cada um caía, os bárbaros decepavam suas cabeças sem hesitar. O pânico começou a se espalhar. Eles não conseguiriam manter a linha por muito mais tempo. Pai, um homem de meia-idade a cavalo saiu galopando da cidade, com um fardo amarrado às costas. Ele pulou do cavalo e jogou o embrulho no prefeito. Pai, pegue isso. Use isso. O prefeito foi trazido de volta à realidade pelo grito do filho. Ele enfiou a mão no embrulho e sentiu o formato familiar de longas frutas do som moído. Sua mente começou a clarear. Ele estava tão acostumado a confiar no mago que quando o contato foi cortado, ele não sabia o que fazer. Você tem razão. Aqueles bárbaros vieram aqui para isso. Vamos dar a eles primeiro. Mas seu filho sussurrou ansioso. Estas eram para ser o tributo deste verão. Se as dermos agora, teremos problemas quando o verão chegar. O prefeito também sabia disso, mas cerrou os dentes. Uma crise de cada vez. Mestre Shelley deve estar em um estágio crítico de seu progresso. Não podemos perturbá-lo. Continuem batendo na porta, certifiquem-se de que ele perceba e ative a barreira. Ao ver a mente ainda perturbada do pai, o filho só conseguiu concordar. O prefeito Rupert agarrou o embrulho e começou a correr em direção aos bárbaros. Mas quando viu o campo de batalha encharcado de sangue e as cabeças decepadas erguidas, congelou de medo. Ele chamou um soldado de confiança. Você, leve isso para os bárbaros. Entregue para aquele com as marcas no rosto. O soldado sentiu o pacote e imediatamente entendeu o que era. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Prefeito, agora? Na frente de todo mundo? Isso não deveria ser um acordo secreto entre o mago e os bárbaros. Se entregassem as frutas do som moído agora, os habitantes da cidade não perceberiam que as frutas não haviam sido reduzidas em nada? Que elas tinham sido apenas entregues aos bárbaros. Os furiosos habitantes da cidade não os despedaçariam? Se você não quer que aqueles bárbaros cortem sua família ao meio, então vá, gritou o prefeito empurrando-o para a frente. Enquanto o soldado de confiança corria em direção aos bárbaros, o prefeito soltou um suspiro de alívio. Ele correu de volta para o filho, pronto para dar mais ordens. De repente, ele viu seu filho olhando para trás, com os olhos arregalados de horror. O prefeito se virou instintivamente. Ele viu o bárbaro que havia recebido o pacote. Sua próxima ação foi levantar sua arma e balançá-la em direção ao soldado. O primeiro golpe errou.
O segundo arrancou a cabeça do soldado. Então um bárbaro imponente apareceu, carregando uma pequena figura vestida de preto e vermelho. Eles foram até o homem que segurava o pacote e pegaram as frutas que faziam o som moer. A figura menor apertou o pacote e então se virou para olhar para o prefeito Rupert. Listras pretas e vermelhas marcavam o rosto sob o capuz. Um padre bárbaro. O coração do prefeito Rupert gelou. Ele agarrou o filho e gritou, de volta para a cidade. Fechem os portões. Os bárbaros, eles vieram para nos massacrar. Capítulo 110. Estrondo. Foi como se uma estrutura imponente tivesse sido erguida de repente no mundo mental de Saul, abalando os alicerces de todo o seu corpo espiritual. Feitiço de primeiro nível Soborer, construído com sucesso. Saul levantou-se lentamente, sentindo a mudança de um aprendiz de primeira classe para um de segunda classe. Mas verdade seja dita, não houve muita diferença. Seu mentor havia dito antes que a distinção entre um aprendiz de primeira e segunda classe residia apenas na força de sua maestria mágica. Não havia transformação fundamental em seu corpo ou espírito. Mas se ele se concentrasse, Saul poderia de fato sentir algo sutilmente diferente. Essa foi a influência trazida pelo feitiço de primeira classe dentro de seu corpo mental. O Soborer, cuja forma final ainda era um mistério, estava continuamente afetando Mana e a mente de Saul. Por enquanto, a influência era fraca, mas Saul podia senti-la. Conforme ele continuasse a reforçar e refinar o feitiço, essa influência se aprofundaria. E quando chegasse a hora, Saul teria que encontrar uma maneira de resistir. Caso contrário, tanto sua mente quanto seu corpo começariam a se deteriorar. Mas o único método verdadeiramente eficaz seria encontrar um localizador próprio, para dissipar e resistir à corrupção inevitável trazida pela conjuração de feitiços e estabilizar seu corpo mental. Localizador. Saul olhou para o ombro esquerdo e pensou, como posso convencer o diário a se mover? O localizador podia esperar um pouco mais. Saul se levantou e quando se virou, encontrou Penny já dormindo profundamente. Ele riu baixinho e a sacudiu para acordá-la. Penny, acorda. Mas Saul também percebeu que Penny não estava relaxada o suficiente para dormir ali. Era mais provável que sua batalha anterior com Shelley e o impasse com o espectro a tivessem afetado mentalmente. Para uma pessoa comum, o sono era a melhor forma de proteção quando sua mente não conseguia lidar com a situação. Penny levantou a cabeça meio grogue, com os olhos ainda turvos. Saul a ajudou a se levantar. Eu vou tirar você daqui. Mas esteja mentalmente preparada. Depois que você sair, você e Ada provavelmente não conseguirão ficar nesta cidade. Penny apoiou Saul. A ideia de deixar o estábulo passou pela sua cabeça, mas sua expressão permaneceu relativamente calma. Vou levar a Ada e ir embora. Ela realmente agia como a irmã mais velha de Ada. Saul vasculhou os restos mortais de Shelley uma última vez, pegando tudo que era valioso e descartando o resto. Mas ele nunca encontrou o livro que supostamente permitia a criação artificial de espíritos vingativos. No final, ele copiou todo o conjunto ritualístico do chão e, com base em sua memória, restaurou as partes que havia destruído anteriormente. Só então ele saiu do quarto no terceiro andar da torre com Penny. Mas assim que eles subiram na escada em espiral, Saul ouviu sons de lamentos, choros e mortes vindos de fora da torre. Algo estava errado. Saul imediatamente agarrou Penny e correu escada abaixo. A entrada da torre havia sido selada pelo feitiço de Shelley, ele claramente não queria que ninguém interrompesse seu feitiço. O que também significava que quando as coisas pioravam lá fora, ninguém podia pedir ajuda a ele. Saul pressionou Penny contra a parede. Então abriu a porta. O que havia além era uma cena vinda diretamente do inferno. Cadáveres dos moradores de Green Town estavam espalhados pelo chão, e em todos os lugares, bárbaros selvagens caçavam os vivos. Do outro lado, os campos de moagem de frutas tinham seus muros de pedra completamente derrubados, e o interior era uma bagunça caótica. Membros decepados jaziam sobre as pedras, vivos ou mortos, era impossível dizer. A essa altura, o verdadeiro campo de batalha havia se deslocado para a muralha externa da cidade. Os bárbaros tentavam escalar o muro não muito alto, enquanto os guardas faziam de tudo para empurrá-los de volta para baixo. Enquanto Saul observava a situação, 2 bárbaros o avistaram. Eles não se importaram com sua expressão atordoada. Com lâminas brilhantes erguidas, eles atacaram. Suas armas afiadas cortavam o ar com um grito agudo, golpeando Saul de ambos os lados. As bocas largas dos bárbaros exalavam um hálito gelado, como se já imaginassem Saul cortado em pedaços. Mas antes que suas lâminas pudessem cair, o corpo de um bárbaro se contorceu de repente. Seus membros se quebrando como se estivessem sendo agarrados por uma mão gigante invisível. A carne macia se rendeu primeiro, torcida e quebrada pela força invisível. Seus ossos rígidos resistiram teimosamente, até que um por um racharam, rompendo sua pele em pontas irregulares, pretas e vermelhas. O outro bárbaro também teve que interromper o ataque. Uma fumaça negra começou a sair de seus 7 orifícios, e partes de sua pele começaram a carbonizar. Então surgiram lampejos de chamas vermelhas, saindo de suas orelhas, lambendo seus olhos, atingindo seu cabelo. Se o primeiro bárbaro morreu rapidamente, embora horrivelmente, o segundo sofreu muito mais. Ele uivou de agonia, cambaleando para trás com as pernas bambas. Conseguiu dar apenas mais alguns passos antes que seus pés carbonizados cedessem, derrubando seu corpo enorme em uma nuvem de cinzas negras.
Saul seguiu o caminho do bárbaro em fuga com o olhar, apenas para cruzar os olhos com uma nova figura. Um bárbaro magricela com o rosto pintado com alguma substância desconhecida, cavalgava nos ombros de outro enorme membro da tribo. Eles tinham um padre? Então isso não foi um ataque menor, mas o aprendiz de mago local tinha acabado de morrer. Saul deu um passo em direção ao sacerdote e levantou a mão. Seu corpo mental se agitou, o modelo de magia de primeira classe esculpido nele foi instantaneamente ativado, pronto para ser liberado. Vermes fantasmas transparentes, os perfuradores de almas, formaram-se na palma da mão de Saul, contorcendo-se lentamente em volta dela. O sacerdote bárbaro olhou de soslaio para a cena e falou palavra por palavra. Novo, aprendiz de mago. Ele não reconheceu Saul, mas percebeu que ele não era de Gwyn Sayutal. O padre olhou fixamente para Saul, aparentemente ponderando se deveria ou não intervir. De repente, ele abriu bem a boca e com um puxão violento arrancou 2 dos próprios dentes. Sangue escorria dos cantos de sua boca enquanto ele invocava 2 bárbaros próximos. Coma, bloqueie, bruxa. Os 2 guerreiros obedientemente engoliram os dentes ensanguentados do padre. Então ouviram rugidos de dor enquanto batiam no peito com força feroz. A pele escura deles rapidamente ficou vermelha, brilhando de forma não natural, como se fosse explodir a qualquer momento. Mas suas expressões só aumentavam de frenesi. Um deles atacou Saul com um uivo enlouquecido. O padre também não ficou por ali. Ele ergueu seu cajado de madeira e o esmagou na cabeça do bárbaro que montava. Ataque! Velas em movimento. Além dos 2 guerreiros de pele vermelha que iam em direção a Saul, o resto dos bárbaros abandonou sua presa e seguiu o sacerdote em direção ao muro em ruínas da cidade. Saul olhou naquela direção, mas avistou 2 figuras familiares em uma casa próxima. Eram Ada e Jaice. Eles não fugiram da cidade, mas estavam escondidos em um prédio vazio, esperando uma chance de resgatar Penny. Eles agora olhavam para Saul em choque, sem nem perceber que tinham sido vistos. Felizmente, todos os outros bárbaros já haviam se movido em direção ao muro, ou já estariam mortos. Os 2 guerreiros de pele vermelha estavam agora quase em cima de Saul. Saul zombou. Comparado com Jaice, eu realmente sou desonroso. Ele levantou a mão, e ambos os bárbaros escorregaram e caíram no chão, um após o outro. Eles lutaram para se levantar, agarrando-se ao chão como alavanca, mas a terra gordurosa os puxou para mais fundo enquanto tentavam transferir seu peso. Saul então lançou sopro ardente. Chamas irromperam pelos corpos dos bárbaros, uma onda de calor surgindo. Mas Saul percebeu rapidamente, embora gritassem, as chamas não os atingiram. A pele deles estava apenas levemente queimada. Os dentes do padre aumentaram sua resistência mágica? Saul de repente estalou a mão, e 2 solboreiros voaram em direção aos guerreiros de pele vermelha. Então vamos ver o que essa magia mutante de primeira classe pode realmente fazer.